Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Alpha Odoncast versão 2022. Meu nome é Julierme Andrade e hoje teremos a participação especial do meu amigo Fernando Trigueiro. Nós vamos falar um pouquinho de gestão e sobre delegar funções. Então, aumenta o volume e venha conosco. Bem, pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro episódio de 2022, como eu falei para vocês na nossa abertura, com um grande amigo, Dr. Fernando Trigueiro. O Fernando, ele é cirurgião dentista, é especialista em ortodontia, mestre em ortodontia, está agora cursando o doutorado lá na Universidade de São Paulo, e ele está tratando justamente sobre esse tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é não diretamente, mas tem tudo a ver, que é a de qualidade de vida, ansiedade e todos esses aspectos relacionados a esse mundo moderno e essas cobranças do mundo moderno na vida do cirurgião dentista. Fernando, meu querido, seja bem-vindo. Queria que você desse as primeiras palavras aí para a turma que está te escutando aqui no podcast e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Julierme. É um prazer estar aqui no seu podcast. Isso que você falou é verdade. O nosso doutorado é voltado para investigar esses aspectos da qualidade de vida do cirurgião dentista e tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar hoje. Obrigado pelo convite. Aí eu estou pronto para a nossa conversa. Pronto, gente, maravilha. É um tema, pessoal, que quem já me assistiu alguma aula ou online, eu tenho focado muito nisso, né? A gente, cada dia, nossa rotina está mais cansada. Eu vejo o pessoal colocando primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, tá pior do que as eleições, né? O pessoal tá ocupando todos os horários e falando em performance e etc, e acordando cada vez mais cedo. Então, assim, é um tema. Eu fiz muito isso, né? Eu sempre tive uma dificuldade mais com projetos, esse podcast que a gente está fazendo aqui, como os meus vídeos de YouTube, minhas aulas online, etc. E é uma coisa que a gente ficava naquela, eu ficava sempre faltando, né, a periodicidade, a constância nesses projetos, justamente porque eu estava colocando o meu tempo, né, no lugar errado, né? Então, a primeira ideia, o primeiro insight do ano foi, assim, eu vou fazer um podcast com o Fernando, né, disso, né? A primeira pergunta, Fernando, que eu faço para você, meu querido, é em relação a vida do cirurgião dentista. O dentista, ele está, de fato, cada vez mais estressado, sobrecarregado. A nossa rotina está cada vez ficando mais pesada. Guilherme, com certeza. É muito comum, como você falou, ver primeiro, segundo, terceiro turno. E cada dia mais o dentista tem exposto isso nas redes sociais, nas conversas entre amigos. E isso se dá, basicamente, por causa de uma diferença de gerações. Então, uma geração atrás da nossa ainda valorizava muito o trabalho e, teoricamente, ter muito trabalho era sinônimo de sucesso, né? De um tempo para cá, nossa geração e as pessoas mais jovens têm entendido, na verdade, que o tempo de qualidade e produzir mais trabalhando menos, isso sim é sucesso. Não estou aqui para discutir o que é sucesso para cada um ou o que traz felicidade, mas o dentista tem se sobrecarregado e por motivos muito fáceis de serem identificados. Porque antigamente nós tínhamos que apenas fazer o atendimento, né, odontológico, a parte técnica, e como o fluxo de pacientes novos era um fluxo grande, nós conseguimos não nos preocupar muito com outros aspectos de gestão. E agora, com o aumento da competitividade e com a necessidade de desenvolver outras habilidades, o dentista tem tido que dividir o seu tempo com essas atividades, porém não reduzir o seu horário de trabalho. Então, respondendo de forma bem direta, sim, estamos mais estressados e mais sobrecarregados.
Isso aí é uma situação que, se você perguntar 10 dentistas vão dizer que estão cansados, né? Mas nenhum deles vão dizer que quer desistir, né? Todo mundo vai querer persistir naquilo dali, na esperança, eu acho, de vai melhorar, né? Vai Isso. melhorar. Mas, assim, sabendo que você precisa de mais tempo, porque tempo é uma coisa que não se compra, né? Você tem que aproveitá-lo da melhor forma. Sabendo que tempo é uma coisa preciosa para a gente, o que você acha que não dá para delegar? Que só o cirurgião dentista é capaz de fazer aquilo na rotina dele, né? O que é que você acha que a gente não tem essa capacidade de delegar? Muito bom. Isso eu te falo com muita segurança, porque meu trabalho principal hoje em dia com as mentorias é esse. É chegar na clínica do colega, ou no consultório do colega, ou mesmo o cara que tem a carreira dele e trabalha em vários locais e falar, espera aí, vamos nos organizar para você fazer o que só você pode fazer e o resto você delegar ou dividir funções. Então nós temos basicamente três campos: o que só você pode fazer, o que você pode dividir e o que você deve delegar, ou seja, não deve fazer. Quando eu falo só eu posso fazer, só o dentista pode fazer, é apenas um tópico. Na minha humilde opinião, é apenas um tópico. Fazer o atendimento daquele paciente específico, daquele público específico que ele cativou. Porque, por exemplo, até atendimento mesmo, você pode delegar. Eu mesmo, quando atendia, estou há um ano e meio parado, morro de saudade, mas estou parado, eu atendia paciente de orto apenas para preparo de cirurgia ortognática, ou seja, mesmo dentro do meu próprio consultório, que só tinha uma cadeira, paciente de alinhador, paciente de aparelho metálico, paciente com outras necessidades como ortopedia, eu delegava a função. Então, se você gosta muito de atender, a única função que não dá para você delegar é o atendimento. Todo o resto dá para você ou dividir ou delegar 100%. Isso é interessante, porque eu não sei o que você acha, mas eu passei muito por isso. Eu achava, né, e ainda eu tenho me policiado a respeito disso, até já busquei até ajuda profissional a respeito disso, porque na minha cabeça eu tinha aquela premissa popular que dizia: se você quiser algo bem feito, Faça você mesmo. faça você mesmo. Eu tinha isso muito fixo na cabeça, porque eu achava que as pessoas iam fazer como eu faria, e isso não é verdade. E eu tive que mudar isso, trabalhar sério isso, para poder começar a passar a bola para as pessoas. Mesmo sabendo que eram pessoas altamente capacitadas, eu tinha essa dificuldade, sabe? De, Essa é a de, maior objeção. né? De achar que só você sabe fazer. Você acha que essa é a maior dificuldade que os colegas têm de delegar a função, achar que só ele sabe fazer? Ou você acha que existem outros fatores que a pessoa impede que a pessoa delegue? Sei lá, contratação de equipe, ou sei lá, algum motivo qualquer que Sim. você acha? Vamos falar de geração de novo. Por exemplo, a nossa geração tem essa dificuldade, porque quem nos formou na faculdade, uma geração anterior, tinha muito clara essa visão. Então, acaba que a gente ouviu tanto que virou uma crença limitante. Quando você começa a viver um mundo administrativo, você vai ver, na verdade, que muitas vezes tem pessoas que, quando você ensina, mesmo vindo do zero, acabam fazendo melhor que você, porque elas somam experiências que você nunca viveu. Então, isso a gente tem que derrubar. Eu falo, é baseado em toda a experiência de cursos que a gente fez e de mentorias que eu também, não que eu aplico, mas que eu faço como mentorado, que você consegue sim delegar. Então, muitas vezes as pessoas vão fazer melhor que você. Não existe isso de que é bem feito, faça você mesmo. Por exemplo, vamos falar do viciado, o professor viciado de prótese, ali que ama prótese, que chega no consultório dele, ele só fala de prótese, tudo é prótese, que ele fala com orgulho. No meu consultório, só eu manipulo alginato, só eu vazo o modelo, porque eu não confio no meu auxiliar. Eu vejo, na verdade, que ele não é competente o suficiente para treinar o auxiliar para fazer da maneira que ele gostaria. E o próprio auxiliar, muitas vezes, não estou falando mal, eu amo auxiliar, mas algumas vezes pode identificar que, opa, se eu não faço bem feito, ele vai fazer para mim.
Então, ele acaba errando várias coisas, já aconteceu em mentorias nossas, errando de propósito, simplesmente para o dentista fazer. Então, quando você fala se quer bem feito, faça você mesmo, não é verdade, tá? Existe, obviamente, algumas situações que só você pode fazer. Por exemplo, transferir um copy, ou transferir uma banda, no caso da ortodontia, como eu faço. Tem situações que você pode sim ou acompanhar ou você fazer. Mas tudo bem treinado, você consegue passar para frente. Legal, Fernando. Em relação a essa questão de treinamento, cara, assim, eu sei que você trabalha com mentorias, tá? Já do sul ao norte, já passou praticamente por todos os estados. Você acha que há um amadorismo de forma generalizada ainda no Brasil inteiro? Falando da parte odontológica, você acha que a gente ainda é como a gente fala aqui no Nordeste, é uma bodega, dois irmãos, aquele que você olha lá e tem assim, um confia no outro que vai fazer e não tem gestão nenhuma, só sabe que tá dando certo quando sobra algum trocado no fim do mês. Você acha que ainda é assim? É sim, com certeza, e os números não são meus. Os próprios softwares grandes de gestão divulgam números, como eu admiro muito o Simples Dental e o Clinicorp, então eles liberam números anuais, assim, de tantos dentistas estão usando o sistema, tantos usam apenas a agenda, tantos usam um pouco mais avançado, e você vê que o número somado desses dentistas que são usuários de software de gestão eles são infinitamente menores do que a quantidade de dentistas cadastrados no Brasil. Então, eu não vejo uma gestão profissional de consultório sem um software, por exemplo. Tem dentista que é apegado ainda à agenda de papel, tem dentista que usa o Google Agenda para marcar paciente e acha realmente que já está no mundo digital, que todos os seus problemas se acabaram-se, né, como fala aí o seu Creyson. Seu Então, Creyson. na verdade, a gente é velho, hein? Então, na verdade, a falta de contratação qualificada, como você perguntou ainda agora, é um dos motivos também, porque não dá mais para ter uma secretária que faz tudo, que é auxiliar a secretária, que vai lá na frente abrir a porta, que vem aqui dentro auxiliar. Uma secretária, muitas vezes, não tem habilidade suficiente para desenvolver funções gerenciais, como a parte administrativa, financeira, o pagamento de comissões para outros dentistas. Então, meu amigo, os consultórios precisam evoluir muito para se tornar profissionais. E eu digo isso até como uma orientação para quem está nos ouvindo. Amigo, quando o seu consultório vira profissional, você tem mais lucro. E a média de aumento de lucro, não estou falando de faturamento. Faturamento, para mim, é vaidade. Lucro é realidade. A média de aumento de lucro é 30%. Não são números meus, são números dos softwares de gestão que controlam de norte a sul do Brasil vários dentistas que estão utilizando essas ferramentas. Pô, isso aí é uma situação que eu costumo falar, né? Até nas aulas eu comentei até uma vez, uma live que nós fizemos na primeira temporada da pandemia, no qual você falou lá sobre seguro de doenças graves, né? Fugindo um pouquinho aqui do tema. E eu comentei sobre isso na turma e tal, e a turma não tinha nem sequer noção disso, não sequer tinha pensado nisso, né? Aí você vê assim que questões básicas, até de gestão pessoal, ainda está muito em falta, né? Fernando, e para superar isso, para superar esse amadorismo, como é que a gente faz? Como é que a gente. Existe algum tipo de treinamento? Eu sei que você tem suas mentorias, mas queria que você falasse um pouquinho das suas mentorias, falasse também se há algum treinamento online. Não sei se recentemente você lançou algo para auxiliares também. O que a gente pode ter como solução nessa questão do treinamento, para delegar essas funções que a gente tanto reclama, né, para a gente ter mais tempo para se dedicar ao que realmente importa? Quais são as soluções que a gente tem? Eu vou lhe falar aqui, na verdade, até esquecendo o Fernando, o mentor, que trabalha com isso, que vem de curso. Eu vou falar aqui do fundo do coração, do colega dentista para o outro colega dentista. Vou dar várias possibilidades, inclusive a mentoria. Então, por exemplo, primeira coisa é ele acreditar que precisa. Julierne, a grande maioria dos colegas não acha que é necessário fazer essa troca, né? Não acha importante pensar em evoluir
em desenvolver estratégias para ganhar mais tempo ou para dividir atividades, para delegar funções e realmente poder ter uma qualidade de vida maior e, incrivelmente, mais lucro. Primeiro passo é acreditar. Segundo passo é você procurar informações que acha que você é mais deficiente. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma autoanálise e falar, cara, eu sou deficiente no fechamento do caixa. Cara, eu sou deficiente porque eu não sei cobrar no cartão. Poxa, eu não sei muito bem fidelizar meu paciente. O que eu vou fazer? Vou jogar no Google, no YouTube, tem infinitas podcasts, tem vídeos, infinitas possibilidades para você começar a aprender e abrir a mente. Cada chavinha que vira, você já vai dando um passo a mais. E quando você sente a necessidade mesmo de ter alguém para lhe ajudar nesse processo, aí existem tanto cursos quanto mentorias. Então, o curso, existe sim cursos online, nós lançamos cursos, inclusive, para secretárias, para auxiliares, para dentistas, graduandos, cursos específicos para dentistas recém-formado, desculpa, porque tem uma necessidade de uma visão diferente, e aí procurar cursos para dar o caminho. É diferente. Quando você já tem uma equipe, precisa treinar, aí eu sugiro realmente a mentoria. O que vai ser abordado nos cursos, mentorias, vídeo de YouTube, podcast? Vão ser abordados temas que são gerais, ou seja, temas em comum, como financeiro, contabilidade, imposto de renda, gerenciamento de pacientes para que eles faltem menos, para ter mais fechamentos. E aí você vai tentar traduzir o que você aprendeu para o seu dia a dia. Não conseguiram traduzir, aí realmente precisa individualizar, e é onde entra a mentoria. Então, meu amigo, o caminho é esse: é você primeiro acreditar e depois realmente correr atrás, ler outros livros, fazer outros cursos que você saiba que vão somar a sua vida como gestor, não apenas como odontólogo. E a dica final é seguir o Fernando Trigueiro, que vai estar lá dando dicas de gestão para odontologia. O perfil, inclusive, até mudou de nome. É it.fernando Trigueiro, né, nosso arroba, mas o perfil se chama Gestão Odonto Dicas. Ah, bacana. Isso aí é até novidade, eu não estava sabendo que tinha mudado o perfil, cara. Fernando, para a gente, assim, uma questão minha, né? Eu passei 5 anos em graduação aqui na Paraíba, na Universidade Estadual, e eu era, na época, o responsável por uma disciplina que, lá na FOB, né, onde a gente se conheceu, na USP, é chamada de orientação profissional. Aqui tinha outra nomenclatura, a disciplina, porém o tema era basicamente o mesmo. E na época, eu participei do PAI, que era o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, lá com o professor Arsênio, e tive a oportunidade de participar efetivamente dessa disciplina e ver muita coisa do que se tratava na época. Eu vejo que você está sempre na academia, com o pessoal de graduação, com o pessoal mais experiente e tal. Você acha que o pessoal sempre fala, olha, eu vou ter a disciplina de empreendedorismo na graduação. Eu já vi vários colegas falando isso, tal, de que a Universidade X tem. O que você acha da maturidade desse pessoal que está na graduação, quando recebe esse tipo de informação na graduação ainda? A gente sabe que cada vez mais a turma está entrando mais jovem, né, na graduação. E qual é a sua percepção, assim, quando você vê uma turma de recém-formados ou turma de graduação, quando escuta falar um pouquinho dessa parte de profissionalismo, de empreendedorismo e tudo mais? Meu amigo, que pergunta maravilhosa. Eu tive o prazer anteontem e ontem de dar as boas-vindas às duas turmas de dentistas, futuros dentistas, né, alunos de graduação de faculdades aqui em Manaus. E impressionante, mais da metade da turma tinha menos de 18 anos. Eu dou já essa aula de boas-vindas, que se chama O que é ser dentista. Já faz uns 5 anos e eu nunca tinha vivido isso, né? Então, assim, tem estado cada vez mais jovem e surgiu uma pergunta parecida com essa, e eu fico muito feliz em poder responder. Primeiro que essa frase que eu vou falar pode gerar polêmica, mas é a minha opinião, perguntou minha opinião, vou passar como alguém que trabalha nesse meio. Eu acho que muitas vezes não é válido, Guilherme, porque empreender, na essência, é criar soluções para problemas novos ou antigos, mas soluções dos pacientes, ou seja, do cara que vai consumir o final.
E se você quer empreender, quer criar algo novo, inovador, só para ser algo que vai ser sua fonte de renda, isso não vai dar certo. Na verdade, a disciplina tinha que ser gestão mesmo, sabe? Tinha que ensinar assim, olha, para abrir um consultório, você precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se você for trabalhar com percentual, você vai se preocupar com a nota. For montar um consultório, avalie bem CPF, CNPJ. Olha, aqui tem que ir na vigilância sanitária, ou seja, ser algo mais voltado para a gestão, ser voltado para o dia a dia prático, que é onde os alunos têm mais dúvida. Entre não ter nenhuma e ter empreendedorismo, eu prefiro que tenha empreendedorismo, desde que ela seja dada por um dentista, porque as faculdades todas aqui que têm empreendedorismo, ou é uma disciplina EAD, dada por princípios básicos teóricos da administração, ou são professores administradores que vêm falar de conceitos e palavras bonitas em inglês, né, que remetem ao empreendedorismo. Então, acaba que o cara não aprende muita coisa. E esse lance de criar insights, na verdade, é um grande frustrador. Quanto mais insights você tem, quanto mais ideias você tem, e menos procedimentos, produtos, ideias você conclui, ou seja, você tem muita iniciativa e não tem muita acabativa, você vai ficando frustrado. Então, o empreendedorismo em si, Guilherme, tem que ser muito bem pesado. Mas a disciplina de orientação profissional, sendo bem guiada como é na FOB, sendo bem guiada como é em várias faculdades que eu participo palestrando, ela é uma das disciplinas mais importantes, porém tem que ser dada no último ano. Tem faculdades particulares que dão orientação profissional no primeiro ano, ou seja, o dentista não sabe nem, o aluno não sabe nem a diferença de um 11 e um 21, e já vai ter que pensar como vai vender isso. Então é bem, bem difícil. Só ter na grade para constar, na minha humilde opinião, não vale nada. Isso aí é uma coisa que é como você falou. Às vezes a gente tem que, quando dá a opinião, né, a gente, lógico, a gente fica à mercê da interpretação de quem escuta. Mas, levando em consideração a geração que eu tenho visto, né, eu sou o mais velho de 5 irmãos, então eu tenho irmãos mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, e eu vejo não só eles, mas eles têm uma cabeça muito boa, mas eu vejo muita gente aí que entra numa graduação dessa, como odontologia, já pensando no sucesso profissional, no carro, na viagem, sei lá, na riqueza, né? Na questão financeira. E eles atrelam isso ao trabalho. Quando acabam a graduação, que se deparam com a realidade, eles entram num vácuo assim, sabe? Que eu já escutei de ex-aluno meu, com 6 meses de formado, dizendo que queria desistir. Hoje o cara tem uma puta clínica aqui, sabe? Amém. Porque assim, eu disse a ele, cara, tenha paciência. Você acabou de se formar, né? Agora que vai começar a brincadeira. Porque você É, passa 5 anos em graduação só roendo osso. é. Para poder, quando terminar, você roer mais osso. Guilherme, eu amo a graduação, cara. E quando eu vou dar essas boas-vindas, eu já dou há 5 anos, e agora, desde o ano passado, eu começo falando exatamente sobre isso. Olha, vocês vão viver 5 anos aqui roendo osso, como você falou. Vai demorar uns 2 anos para você começar a entender realmente a odontologia. Em 5 anos você fica mais tranquilo. Em 8 anos você vai estar bem se você se esforçar muito. Eu falo logo porque era o maior anseio deles, saber quando eles poderiam ir para a Disney, sabe? Quando eles poderiam comprar o novo Civic. Tanto que eu concluo minha aula falando, olha, quando você se formar, você não precisa comprar um novo Civic logo no primeiro mês, tá? Espera. E digo mais, eu falo, amigo, se prepare, porque você vai roer o osso, mas vão começar os melhores dias de toda a sua vida. Porque quando você tiver com 10 anos de formado e você olhar para trás, mesmo você tendo vivido um monte de situação extremamente desconfortável, debilitante, você vai acabar lembrando das boas. E é isso que constrói a gente. A recompensa é a própria jornada. Curtir cada degrau, subir degrau por degrau, comemorar. Não viajar querendo curtir só o destino. Curtir toda a nossa trajetória. Então é muito legal isso que você falou. Concordo e assina embaixo. Show de bola, gente. Fernando, só para a gente, última indagação aqui, uma última troca de ideia. Já falando ainda nessa turma, né? A gente tem aqui, nós temos na Paraíba muitas faculdades de odonto, né? Tem uma turma que escuta bastante aqui o podcast, né? Você acha, assim, na sua opinião, eu sei que você é um cara que está na rede, tá tudo. A rede social, principalmente Instagram,
ela mudou um pouco o perfil do profissional? Você acha que hoje a gente tem, sei lá, a polarização, turma do Insta e turma fora do Insta? Ou você acha que quem está fora do Insta é porque ainda não dominou ainda a ferramenta de venda, entendeu a ferramenta que é o Instagram, sabe? Que pergunta maravilhosa. Inclusive, vai ser assunto de uma live. Já tinha recebido mais perguntas parecidas, a gente vai falar uma live sobre isso. Na verdade, até uns 3 anos atrás, Guilherme, tinha uma polarização. Quem era Insta e quem não era Insta. E tinha meio que uma briga. O cara que estava no Instagram ali, meio que julgava o outro de antiquado, velho, né? Tipo, não se atualiza. E quem estava fora disso falava, mercenário, usa marketing para ganhar paciente de forma desleal. Tá vendo? Nem é bom, mas tá cheio de pacientes. Hoje em dia a gente tem uma classe média aí. Então, o pessoal que viu que precisava entrar nesse meio e está entrando devagar e tem tentado, sim, utilizar a ferramenta. O Instagram, hoje em dia, ele é fundamental para você conseguir pacientes. Eu acredito muito no Instagram orgânico, é como eu faço, é como eu ensino, e acredito muito na fidelização e a famosa frase de pessoas se conectam com pessoas. Inclusive, eu ensino as pessoas a postarem para conseguir mais pacientes os famosos 5 Cs do marketing, desenvolvido por Fernando Trigueiros, um grande filósofo contemporâneo dinamarquês, que fala de comida, cachorro, casal, criança e crossfit. Ou seja, meu amigo, poste a sua vida, se conecte de verdade com o seu possível paciente barra cliente, e isso vai surgir e vai desenvolver uma clientela de forma natural. Ou seja, não tem mais como você estar fora, a não ser que você já tenha mais de 10, 15 anos de formado e já tenha paciente suficiente no boca a boca, que ainda é o melhor marketing, para trazer novos pacientes para vocês. Porém, isso vai se esgotar. Né? A fonte de indicação, uma hora se esgota. E um jeito de trabalhar a indicação e novos pacientes é utilizando a ferramenta do Instagram e algumas outras com menos potencial, como Google Meu Negócio, como Facebook, LinkedIn, TikTok e por aí vai. Cara, sensacional. Então, assim, eu estou muito satisfeito assim com o desenrolar desse papo. É justamente o que eu acho que os nossos colegas, né, a gente pode, já que tem tanto conteúdo na internet e conteúdos duvidosos, né, que a gente que está no meio, a gente sabe que são conteúdos que são tendenciosos. E se tem tanto conteúdo que tem de origem duvidosa, né, eu acho que é importante também, já que eu falo por mim, né, eu fico muito incomodado quando eu vejo uma informação que não é correta ou algo que você quer trazer um colega para pensar em uma coisa que não é a melhor solução para ele. E já que eu observo esse tipo de situação, por que não também dar a opção das pessoas escutarem o que de fato é legal, o que pode ajudar? Ninguém é unanimidade, né? É como eu falo nas minhas lives, o que eu estou falando não é uma verdade absoluta, mas que pode ajudar muita gente a pensar um pouquinho melhor no que vai fazer, né? Fernando, eu queria agradecer, cara, o seu tempo. Eu sei que é muito precioso aí, você deixou um pouquinho de tempo aí para conversar conosco. Eu estou em Campina Grande, o Fernando está em Manaus, nós estamos conversando à distância e eu fiquei muito feliz de você ter trocado essa ideia com a gente, falar um pouco sobre carreira, função, treinamento e falar, né, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os colegas a respeito dessa profissionalização, de fato se dedicar àquilo que de fato importa e começar a treinar as pessoas para poder fazer aquilo que o dentista não é obrigado a fazer, né? Para a gente ter mais tempo para produzir, para estudar, para se dedicar. Perfeito. Eu acho muito importante você entender que delegar a função é meio que você já pensar no seu futuro como uma pessoa mais velha que não vai ter tanto pique quanto você tem agora. Então, quando você começa a determinar o que é seu, o que é do colega, quando você começa a abrir o seu consultório, mesmo se tiver uma cadeira, dando oportunidade para um dentista recém-formado e, de repente, já passar as limpezas para ele, o clareamento para um outro, e você se aprofundando, você vai ter uma fonte de renda passiva que
Muitas vezes você procura em outro caminho, como investimento, como comprar apartamento, área que não tem nada a ver, que você não domina, que você vai ter que estudar, e você tem debaixo do seu nariz ali uma cadeira que vale ouro, que pode muito bem ser feita, utilizada de um horário estendido. Se você atende, por exemplo, de manhã e de tarde, abre à noite com um colega, sabe? E dá oportunidades de dividir funções e pensar na sua qualidade de vida e no seu tempo como uma forma preciosa. Eu falo muito com o dentista que delegar função tem a ver com as suas férias. Ainda mais quando é um casal de dentistas, eu falo que é quando vocês podem viajar juntos tranquilos, porque você vai sair, seu consultório vai estar rodando. Você não está perdendo duas vezes, porque não está ganhando e está gastando nas férias. Delegar a função acaba te introduzindo no meio do universo aí do sentimento de gratidão. As pessoas que você deu oportunidade vão se preocupar mais em querer ajudar você. Delegar a função vai fazer você poder se preparar de uma forma mais tranquila para o seu futuro profissional ou para ter momentos mais valiosos com o seu neto, com o seu filho. Então, quando eu falo delegar a função, não é simplesmente falar em lucrar mais, como eu vejo muitos colegas falando na internet. Aí, uma cadeira faz 100k, 200k. Para! Delegar a função é para você ficar bem, para você estar feliz, para você não ficar sobrecarregado, não ficar estressado. E, acima de tudo, dividir o que você já construiu com a sua batalha, com a sua vida profissional, com pessoas que estão começando. E aí sim você consegue pensar em ser um profissional bem-sucedido e não ser sobrecarregado. Tá? Então, Juliane, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de falar. Eu sou seu fã, eu falo isso infinitas vezes. Já falei e falo novamente. O seu trabalho é um trabalho muito engrandecedor para a odontologia. Quando você me disse que ia se dedicar mais ao seu podcast, cara, eu vibrei aqui porque é algo realmente que eu acredito, que eu admiro, e sempre que eu puder colaborar com você, seja no podcast ou em qualquer outra função, você pode contar comigo, porque quando a gente começa junto, a gente vai junto o caminho todo e acaba junto. Então, parabéns aí. Espero que todos vocês que estão ouvindo aí, espero que todos vocês que estão ouvindo possam tirar alguma coisa dessa conversa, e se tiverem alguma dúvida, podem contatar o Guilherme, contatar a mim, vai ser um prazer responder. Aproveita, Fernando, antes da minha palavra final, fala novamente o teu perfil, como é que a galera te acha, para poder, se quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, fala para a gente aí. Excelente. O meu Instagram é it.fernandotrigueiro, ou seja, letra I, letra T, it.fernandotrigueiro. E se você procurar Gestão Odonto ou Gestão Odonto Dicas, aparece também. Nós temos o meu perfil, que é onde eu dou dicas diárias de gestão, postando no meu dia a dia. E nós temos um perfil chamado Gestão Odonto Dicas, ou seja, @Gestão Odonto Dicas, que é um perfil fechado, é uma comunidade fechada para dentistas, já somos quase 2.000, onde eu trato de assuntos mais delicados, né, onde eu consigo falar de uma forma mais aberta, de profissional para profissional. Então vai ser um prazer receber todos vocês por lá. Cara, sensacional. Fernando, muito obrigado, cara. Sou seu fã, as palavras que você falou aí é totalmente recíproca. Então, uma admiração imensa. O Fernando já teve 2 vezes aqui em Campina Grande. Vamos organizar a nossa terceira e muita coisa boa ainda que a gente vai produzir junto, tá? Bicho, obrigado mais uma vez. Quero dizer a todas as pessoas que estão escutando isso aqui que foi feito esse projeto, ele vai ser desenvolvido esse ano por inteiro. 2 podcasts por mês com assuntos relevantes, né? Até o próximo tema será sobre o papel da mulher numa posição de destaque na odontologia, que eu vou convidar uma colega aqui local para a gente conversar sobre isso, que é um tema que me chama muita atenção e vai ser muito, muito legal. Inclusive, eu vou até delegar a função de editar esse podcast, porque antes eu fazia, e agora eu vou delegar essa função para um parceiro que vai fazer isso para mim. Então, meu querido, muito obrigado, né? Você é sensacional e só tenho a agradecer mesmo, beleza? Grande abraço a todos. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.